Hoje no Cartório Contemporâneo. Saiba mais sobre a Lei 14.382. Os 179 anos do Registro de Imóveis. Conheça os termos jurídicos. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O Registro de Imóveis Brasileiro celebrou 179 anos de história no dia 21 de outubro. A data remonta à criação do Registro Geral de Hipotecas, a Lei nº 317 de 1843, no reinado de Dom Pedro II, representando o primeiro regramento jurídico nacional sobre o registro de propriedades no país. O Registro de Imóveis Brasil fez live com o presidente do URIB, Flaviano Galhardo, Sérgio Ávila, vice-presidente do URIB, Jordão Martins, presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, José de Arimateia, vice-presidente do IRIB, Flauzelino Araújo dos Santos, presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. Sérgio Ávila, você hoje é um dos expoentes do Registro de Imóveis moderno. Posso dizer isso. Posso dizer que aí é um dos grandes nomes quando a gente fala em tecnologia, em sistemas, em tudo de novo que a gente está construindo e que a gente está obtendo, né, efetivamente. O que você vê para o registro de amanhã? É o metaverso? É o quê? Obrigado, Carol. Na verdade, a gente carrega o piano, né? Isso que é a nossa função, a gente trabalha. E uma alegria estar aqui com vocês e com quem nos escuta. Registro de Imóveis fará 179 anos na sexta-feira. E quando a gente faz aniversário, a gente sempre pensa um pouco na nossa vida e traça algumas metas, né? A gente toma consciência de si. Então, acho que aqui é o momento de pensar um pouco sobre o que é o registro de imóveis e o que a gente quer. Então, nós somos cerca de 3.700 unidades, né? Nós estamos muito nesse processo, né, de nos conhecer. E acho que essa reflexão sobre a origem econômica do registro de imóveis, né, no registro do crédito hipotecário, é extremamente relevante para que a gente tome essa consciência de nós mesmos, né, por que a gente existe, qual é a nossa função, qual deve ser a nossa mentalidade, né? O Banco Mundial diz que até 70% de patrimônio de uma nação podem ser, em determinados casos, os imóveis, nas nações em desenvolvimento. Então, essa é a nossa função, né? Nós temos uma função econômica indissociável da nossa atividade. É uma função jurídica, mas com um viés de desenvolvimento nacional inegável, né? De fato, o que nós fazemos no dia a dia no cartório e as decisões que nós tomamos no registro de imóveis na postura institucional refletem, sem nenhum medo de errar, no PIB do Brasil e no desenvolvimento econômico do nosso país e social. Então, é interessante nessa reflexão, né, do que nós somos hoje, que fazer uma análise comparada, né, que foi falado. Então, brevemente aqui, a gente tem um dado interessante que o Banco Mundial constatou que, em termos de tempo e custo, nós estamos na média da OCDE, que é o Grupo de Nações Desenvolvidas, é um grupo internacional que o Brasil até almeja ingressar, mas o registro de propriedade já está, em termos de tempo e custo, com índices parecidos com esse grupo de países. Então, isso é uma tomada de consciência bastante interessante, né? E foi falado, né, de independência, da qualidade dos registradores. É interessante também nesse processo nós percebermos que depois, principalmente do artigo 236 da Constituição, nós temos um modelo de exercício privado da delegação, um movimento muito forte de concursos públicos, que inclusive lá no estado da Bahia efetivamente implantou o modelo privado. Então, o registro de imóveis chega nos 180 anos, com isso consolidado em todo o Brasil, com esse modelo do 236 consolidado em todo o Brasil,
e os colegas da Bahia especialmente têm feito um trabalho hercúleo nesse sentido, né? Comentaram do Afrânio de Carvalho, e é interessante que na obra do Afrânio, ele menciona que a qualificação registral para ele é um ato de jurisdição voluntária, é um ato de jurisdição, parece muito um ato de jurisdição, muito embora, e aí ele faz um temperamento, naquele momento, a maioria dos oficiais, diz o Afrânio, não fossem formados em direito. Então, por isso ele não chega a reconhecer, mas ele faz essa reflexão. E de lá para cá, o que mudou? Nós temos os oficiais aprovados em rigorosos concursos, nós temos a Lei 8935, que é de 94, que trouxe a nota de independência para a nossa atividade. Tal como os juízes, os notários e registradores hoje, né, nós estamos falando aqui do registrador principalmente, exerce a sua qualificação registral com independência funcional. O juiz não recebe ordem sobre como ele deve julgar. E o registrador também não recebe ordem. Nós temos independência funcional, inclusive interna, quanto ao próprio Poder Judiciário. A Corregedoria nos fiscaliza, nos orienta, propõe normas de serviço, estabelece regulamentos, mas o juiz, mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, não diz ao Flaviano Galhardo como ele deve qualificar um título. O Flaviano qualifica esse título com independência. E assim é para o bem da sociedade, porque no exercício dessa jurisdição voluntária que nós temos hoje, isso é inegável, no uso capião, por exemplo, o oficial colhe provas e as aprecia livremente, o oficial tutela diversos interesses públicos, coletivos, difusos, de probidade administrativa, de menores, do tráfego jurídico, meio ambiente, urbanismo, e o oficial precisa dessa independência para tutelar bem esses direitos difusos, coletivos, que gravitam em torno dessas pretensões privadas relacionadas aos negócios imobiliários, e é o que justifica a nossa atividade. Então, é interessante percebermos isso, tomarmos consciência da nossa função no seguinte sentido. Lembremos sempre daquela advertência de Serpa Lopes, né, de que em matéria de registro, toda a mentalidade deve fazer com que os títulos, à medida do possível, ingressem e que os imóveis, paulatinamente, correspondam à realidade fática e registral. A qualificação, então, hoje do oficial, ao meu ver, é interessante que a gente reflita nesse momento do aniversário, já não é mais algo formalístico, reativo, burocrático. O oficial precisa hoje de uma postura proativa e que tem que perseguir obstinadamente a realidade fática, a aproximação do registro à realidade fática. E deve elaborar para progressiva regularização fundiária de toda a sua comarca, um trabalho enorme, toda a sua circunscrição. Então, é interessante termos essa nota de independência funcional, porque é isso que nos possibilita exercer uma qualificação moderna que esteja de acordo com os anseios atuais da sociedade, que efetivamente já não é uma qualificação que necessariamente seguirá a regra estrita da lei, a letra fria da lei. Nem sempre. Isso é o que a sociedade hoje espera de nós, né? Nós somos hoje profissionais de direito com independência e, tal como os juízes, na jurisdição voluntária, lá no artigo 723 do CPC, existe uma liberdade tanto na condução do procedimento registral como na aprovação da decisão. E essa liberdade deve ser exercida, obrigatoriamente deve ser exercida pelo oficial, para que ele tutele os interesses que a ordem jurídica confiou ao registro de imóveis, né? Então, faço essa reflexão aqui sobre a nossa identidade, sobre nossa mentalidade, mas acho que a gente está aqui num dia de festa, né, e falando de um projeto,
e nós temos uma marca hoje do registro de imóveis, né? Isso é muito interessante. O registro de imóveis do Brasil não é, eu sempre converso isso com o Flaviano, né? Não é a marca do Core, é a marca do nosso serviço, né? E não é nosso serviço registrador de imóveis, é um patrimônio da sociedade brasileira também, o registro que nós temos e que tem muitas qualidades. Então, nós temos hoje um portal nacional, um projeto que nós vamos lançar lá no Congresso do IRIB. A doutora Caroline fará uma excelente apresentação. Nós teremos materiais gráficos para a fachada dos cartórios, para ofícios, para os meios de atendimento. Isso é extremamente importante porque internamente traz a ideia de pertencimento a uma corporação, que é algo, como o Flausilino explicou agora, né, com o ONR, é um processo que nós estamos passando. De certa forma, as necessidades atuais requerem que nós nos aproximemos em diversas medidas. E, como a Carol falou no início, precisamos de padronização, né? O que Daniel Lago também comenta sempre, né? Sociedade que é PPP, né? Preço, padronização e prazo, né? Nós temos que nos tornar mais eficientes. E essa marca traz essa ideia de corporação e externamente também nos projeta para a sociedade. Então, acho que a gente chega nesses 180 anos com uma evolução institucional e jurídica e, digo, da nossa carreira posta como uma atividade hoje de um profissional do direito independente, né? Nós temos parecida, de forma similar com os juízes hoje, autonomia financeira. O Flausilino falou da autorregulação, né? O ONR nos trouxe autonomia financeira total, né? A par da autonomia financeira que a gente já tem na nossa atividade, que é gerida de forma privada, mas nós temos autonomia política no sentido de que no ONR só pode ser eleito oficial de registro de imóveis. Então, muito similarmente ao que ocorre também com os magistrados, nós temos impedimentos, nós temos uma relativa inamovibilidade na nossa delegação, existem regras, né, direito de opção, as leis em geral preservam a delegação até a sua vacância. Então, hoje nós chegamos aos 180 anos com uma avenida para o futuro, né, nos registros eletrônicos, e uma carreira jurídica bastante consolidada, na minha opinião. Sérgio, eu ainda vou te perguntar, o que você diria que você vê como registrador daqui a 10 anos? Como você vê o registrador trabalhando daqui a 10 anos? Em uma palavra, eu vejo um mapa, né, Carol? Você sabe disso. Eu vejo que o registro será georreferenciado e os dados estarão em camadas sobrepostas, né? A sociedade tratará a informação registral de forma georreferenciada, porque isso permite o cruzamento de riquezas, né, de informações registrais com cadastrais e mesmo outros tipos de informação, como nós já fazemos, né? E nós já temos algo nesse sentido, que é, inclusive, hoje, até onde eu tenho conhecimento, o mais avançado que existe no mundo. Nós não temos, na Espanha, por exemplo, nada parecido, nem em Portugal e nem nos Estados Unidos. Então, nós temos, vejo assim, daqui a menos do que 10 anos, na verdade, espero muito em breve, até existe o provimento agora super recente do CNJ, que consagrou definitivamente a busca pelo indicador real, né, a obrigação dos registradores de fazerem a busca pelo indicador real, que é, diria, mais um passo na direção de um sistema efetivamente de base real, né? Outro dia eu estava escutando o nosso colega doutor Ivan Jacopetti explicando justamente a classificação do Afran de Carvalho, e fala de sistemas de base pessoal, né? Conforme era feita a busca, base real, e o que aconteceu no nosso serviço eletrônico é que ele faz a busca até hoje de forma pessoal, mas nós
estaremos acredito, no máximo 2 anos, com um sistema eletrônico também de base real. E hoje, voltando à deixa meio coaching do Sérgio, que eu gostei disso, essa reflexão do aniversário, eu acho que o Sérgio fez um projeto de coaching, alguma coisa assim, porque eu faço isso todo aniversário também. Do nosso registro imobiliário, eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade do Sérgio, do Flaviano, de estar com vocês nesse projeto, render as minhas homenagens a Andréia, a diretora de comunicação mora aí do RIB, que foi toda responsável por desenvolvimento desse projeto e vai estar conosco no IRIB, no Nacional, para a gente dividir um pouco dessa ideia. Agradecer a Prefácio, a Ana, o Bruno, a Ana Cláudia, que estão conosco, e convidar todas e todos os registradores de imóveis do Brasil, pessoas prepostas, pessoas que conhecem um pouco da nossa história, a contribuir com essa campanha. Nós estamos com essa live comemorativa para celebrar os 179 anos, mas para, em especial, iniciar uma campanha que envolva, né, os diversos aspectos aí do sistema para os 180 anos que a gente comemora o ano que vem. Então, nós teremos assim diversas ações, diversas iniciativas para aproximar com a sociedade, aproximar com a educação, com uma cartilha do registro imobiliário. Nós teremos um hot site sobre o projeto, nós teremos muita coisa interessante e importante sobre o registro imobiliário brasileiro, e aí para a gente ter esse senso de pertencimento, essa comunicação uníssona. E nós temos uma parte do projeto, que é uma parte do projeto que depende muito da dinâmica, da participação, da colaboração dos demais, que é as histórias do registro de imóveis. Nós queremos te ouvir, nós queremos histórias. Todo mundo sempre fala, né, que conhece uma história interessante a respeito de algum fato, enfim. Eu me recordo disso desde o início, ali, quando eu iniciei na atividade, primeiro no Registro Civil e Tabelionato de Notas, e todo mundo contava, olha, o que acontece aqui no cartório se a gente fizer um livro, se a gente fizer um filme, e a gente tem muita coisa para contar mesmo. E a gente quer ouvir essas histórias, a gente quer trabalhar institucionalmente para consolidar essas histórias, para construir aí um filme, um vídeo das nossas histórias, e a gente quer receber este material de todos vocês. O nosso e-mail, aqui na apresentação, acho que teve um errinho, mas é comunicacão@registrodeimóveis.org.br, .org.br. E a gente tem um WhatsApp também. Estamos super modernos. Um WhatsApp, aí todo mundo quer mandar pelo WhatsApp, né? Eu sou essa, gente. Eu sou aquela pessoa que, se eu pudesse, eu abolia e-mail. Então, temos um WhatsApp, que é o 31 99231 4306. Contamos aí com a participação dos colegas, dos prepostos, dos amigos, dos advogados, do judiciário, de todos que têm histórias interessantes para contar. Tenho certeza que a gente vai ter muito material e muita coisa boa para falar dessa proximidade institucional. E o registro de imóveis é isso mesmo, é um patrimônio do Brasil. Nós estamos registradores, nós fazemos a nossa parte como registradores, mas a instituição é uma instituição nacional e a gente tem que ter muito orgulho do que a gente vivencia, do que a gente solidifica e do que a gente constrói. Nós somos guardiães de um direito muito caro, que é o direito de propriedade, mas também do direito à moradia, né, que é uma questão que tem a ver com dignidade, tem a ver com outras questões. Nós somos guardiães da urbanidade social, enfim, de uma série de fatores que a gente está juntos. Peço desculpas, porque realmente está uma chuva torrencial aqui em Londrina, não é tão comum. E então talvez tenha tido um barulho aí no fundo, mas quero deixar esse recado e encerrar agradecendo Flaviano, agradecendo Jordan, agradecendo o doutor Arimateia, agradecendo o doutor Sérgio Ávila e, novamente,
esperamos contar com muitas participações. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que a população em geral não está acostumada. Afinal, esse é um programa de abrangência nacional na TV aberta. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. A escritura pública possui diversas finalidades, como cessão de direitos hereditários, reconhecimento de paternidade, escritura de declaração de união estável, escritura de divórcio, de inventário e partilha de bens, e para realizar o pacto antinupcial. A Escola Nacional de Notários e Registradores, ENOR, é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de capacitar e atualizar a classe notarial e registral, baseando-se na legislação, jurisprudência e estudos relevantes para o aprimoramento e melhoria do atendimento prestado à sociedade. Ela e o Dr. Valestan Milhomem da Costa gentilmente nos cederam uma série de aulas sobre a Lei 14.382 de 2022, que trata sobre os registros públicos. Vamos para a aula. Vou falar agora um pouquinho sobre as alterações que a Lei 14.382 introduziu na parte referente ao registro civil das pessoas naturais. E a primeira começa no artigo 33 da lei, 6.015, no parágrafo único, ao incluir o livro E. O livro E já é um livro conhecido no registro civil de pessoas naturais. Os vários códigos de norma dos estados já adotam para atos alternativos, ou seja, opcionais. Não é obrigatório os registros no livro E, mas já é comum. E a lei trouxe, então, agora de forma oficial, a existência do livro E no registro civil das pessoas naturais. Aí a próxima alteração é relacionada ao artigo 54, lá no parágrafo 5º, que fala sobre a instalação de unidade interligada. Então, o objetivo aqui é tornar cada vez mais acessível o registro, ou combater, na verdade, a falta de registro de pessoas naturais. Então, possibilitar que o registro seja feito logo na hora que a pessoa nasce lá nas unidades públicas e privadas, estabelecimento público e privado de saúde. Claro que a lei traz aí a cautela de que essas unidades interligadas não podem prejudicar o andamento do serviço na serventia. Mas quais seriam os atos que podem ser praticados nas unidades interligadas? Então, a recepção e remessa de dados, lavratura do registro de nascimento e expedição da respectiva certidão. Então, esses atos podem ser praticados lá na unidade interligada com esse estabelecimento de saúde pública e privada também. Muito bem. Continuando aqui no artigo 55 agora, uma novidade interessante que é a ampliação das hipóteses de mutabilidade do nome em decorrência do direito da personalidade. Então, a Lei 14.382 trouxe essa mutabilidade, possibilidade, porque a regra é a imutabilidade do nome, especialmente, o nome envolve aí o prenome e o sobrenome. Mas a Lei 14.382 trouxe, então, aí quebrou um pouco esse paradigma, da imutabilidade pela mutabilidade do nome em decorrência do direito da personalidade. Cada vez mais as pessoas estão tendo mais controle sobre essa questão do nome. Então, primeiro, em relação ao sobrenome que compõe o nome, ele pode ser em qualquer ordem, o artigo 55 caput da Lei 6.015 aborda isso. O lançamento do sobrenome pode ser feito de ofício pelo registrador de imóveis, caso o declarante não informe qual é o sobrenome, informe só o nome, por exemplo, o prenome, Então, o oficial do registro pode pegar ali um nome de cada um dos genitores, se tiver dois, e mencionar ali, lançar de ofício esse sobrenome em qualquer ordem, sem nenhum problema. Isso também não tem problema, porque esse registro pode ser alterado até 15 dias depois de lavrado. Então, nos 15 dias seguintes, os genitores, se for o caso de ter pai e mãe, poderão, de comum acordo, chegar no registro civil de pessoas naturais, perante o oficial de registro civil, e fazer a mudança do nome, inclusive do prenome, lançado ali. Então, pode ser o pai que declarou também, a mãe não concorda, o nome combinado era um e colocou outro. Então, nos 15 dias seguintes ao registro,
de consenso, havendo consenso, eles podem fazer essa alteração lá no registro civil das pessoas naturais. E também do sobrenome que, por acaso, tenha sido lançado de ofício pelo registrador civil. Então, isso é perfeitamente possível. Uma outra novidade é a alteração imotivada do prenome depois que a pessoa atinge a maioridade. Então, completou a maioridade, a pessoa pode requerer, sem explicar o motivo, perante o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, que quer mudar o seu prenome. Pode mudar sem nenhum problema. Claro que ele só poderá fazer isso uma única vez e o procedimento para essa mudança do prenome também não é assim tão, vamos dizer, simples, né? Existem cautelas que precisam ser tomadas para que seja resguardada a segurança dos atos da vida civil praticados até o momento em que a pessoa solicitou ou realizou essa alteração, porque diz que uma vez atingida a maioridade, ele pode fazer isso, mas ele pode fazer isso aos 30 anos, aos 40 anos de idade, hoje, por exemplo, a pessoa pode ir lá e fazer essa alteração. Então, tem uma série de atos já praticados até então que precisam ser preservados. Então, a lei estabelece que o oficial vai manter o nome anterior, vai fazer referência aos documentos de identificação dessa pessoa, né? Vai fazer comunicação dessa alteração aos órgãos de identificação, inclusive ao Poder Executivo, o Judiciário, no que diz respeito à Justiça Eleitoral, por exemplo. Então, ele vai fazer essas comunicações para que todos tenham amplo conhecimento de que a pessoa que antes chamava Pedro, agora se chama João, mas se refere à mesma pessoa. Então, é muito importante que se atente a esses cuidados. A Arpen, ela divulgou uma cartilha na qual ela sugere a aplicação do provimento 73 de 2018 acerca da documentação necessária para a mudança de prenome. Então, é muito importante os oficiais de civil, os que atuam nessa área, observarem essas sugestões que são dadas pela Arpen para a segurança na alteração desse nome. É simples, é imotivado, não tem complicações, é de forma extrajudicial, porém, é preciso que se mantenha a segurança da informação nos registros públicos e, para isso, esses cuidados, que já são mencionados na própria lei, ou que não estão na lei, mas que também podem ser extraídos de outras normas, supletivas, administrativas, realmente são muito úteis para a segurança, preservar a segurança da informação nos registros públicos. E uma outra novidade, também trazida pela Lei 14.382, é a alteração posterior de sobrenome, no registro civil, também diretamente no registro civil, sem precisar recorrer ao judiciário para isso. Então, quais são as hipóteses de alteração de sobrenome que a lei trouxe? Bom, inclusão em razão de filiação a qualquer tempo. Então, a pessoa quer ter o sobrenome do avô, da avó, ou de um outro ancestral, desde que ele apresente a documentação que comprove que ele tem esse ancestral, esse sobrenome faz parte da família, ele quer incluir, ele pode incluir a qualquer tempo. Inclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, inclusão de sobrenome de companheiro na constância da união estável, porém, desde que essa união estável esteja registrada lá no livro E. O registro no livro E, conforme já mencionamos no bloco anterior, ele é facultativo, mas nós vamos ver que ele tem uma série de benefícios, de vantagens, quando realizado. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!